Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Diga comigo: por seus frutos os conhecereis. Amém. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que lhe diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Feche os seus olhos, pede: Jesus, fala comigo, fala no meu coração, quero sair daqui cheio de conhecimento da tua palavra. Amém? Atento nessa palavra, amém? Porque Jesus quer falar conosco. O título dessa mensagem é Conhecidos pelos frutos e não apenas pelas obras. Né? Pertinente falarmos disso, por quê? Hoje nós vamos falar sobre os frutos e nós estamos no ano da colheita. Então, voltamos novamente a falar sobre árvores, sobre frutos. O Senhor Jesus sempre nos ensina dentro dessa metáfora, dentro dessa ilustração, dentro dessa comparação, dentro dessa parábola. Amém? Algumas árvores, queridos, são tão parecidas. Eu não sei se você já teve a mesma experiência que eu já tive, de esperar uma plantinha crescer e pensar: o que será que essa planta? Será que é uma rosa vermelha? Será que é uma rosa amarela? Será que é um pé de limão quando nasce no meio das nossas plantinhas lá, não é? Quando a gente joga os carocinhos lá, a gente pensa assim: será que é limão? Será que é laranja? Deixa eu ver se eu chupei nenhuma por esses termos. Será que é uma mexerica ou tangerina, né? Pocã? Cada lugar do Brasil fala diferente, né? Então, tem árvores, né? Tem plantas, tem árvores, vamos falar das árvores frutíferas, que às vezes elas têm muita semelhança umas com as outras. Se você olhar só a aparência dela, a sua copa, o seu tamanho, né? A cor das suas folhas, até mesmo o cheiro, dependendo do tipo de fruto, até confunde. E como é que eu sei que tipo de árvore é? Como é que eu sei que fruta é aquela? Somente quando nascem os frutos. Aí de repente você estava lá cultivando, achando que era uma deliciosa mexerica pocã, e era um limão daquele bem amarelinho, daquele laranjado, que alguns chamam de limão capeta, mas capeta não tem nada, capeta não tem nada, ele não criou nada, né? Eu falo limão galego, né? Então, aí você pensa: eu achei que era uma mexeriquinha daquelas, né? Daquelas bem cheirosas, aquelas bem, né? Que onde você passa, sabe que tem uma mexerica. Então, é muito fácil a gente confundir, muitas vezes, uma planta com a outra, uma árvore com a outra, né? Mas os frutos não. Porque o fruto tem o seu sabor característico. O fruto tem a sua cor característica, tem sua forma. Depois que nasce o fruto, não há mais dúvida. Não era laranja, era mexerica. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se for um limãozinho também é bênção. Amém? A gente pega o limão e faz o quê? Ou torta de limão, bolo, que é bem gostoso. Uma vez alguém fez um bolo de limão, levou para o café com a família. Faça por favor novamente, deixe que Deus gostar de você. Interessante que a gente já sabe agora quem é que fez, né? Aleluia! E no reino de Deus também é assim. Muitos são semelhantes. Na casa de Deus, na igreja, nas igrejas por aí, muitas vezes as pessoas são semelhantes. Parece tudo igual. Parece um caminhão de japoneses crentes. Veste tudo igual, fala tudo igual, né? Tem o mesmo evangeliquez, né? É varão, é varô, é profeta. A gente tem assim os dialetos. Então, em algum momento, até parece, né? Parece tudo igual. Parece que todo mundo é obediente, parece que todo mundo
mundo é manso, porque tem gente que confunde gente calada, gente que fala devagar com gente mansa, isso não tem nada a ver. Talvez uma pessoa sanguínea toda agitada, que fala firme, às vezes é mais manso do que uma pessoa que nem abre boca. Também não quer dizer que todo mundo que é sanguíneo também é manso. Tem uma tendência para o sanguíneo ser mais escabanado, mas mansidão não tem nada a ver, com temperamento, a gente confunde muito. Então, quando você entra numa igreja, todo mundo parece igual, Parece todo mundo obediente, todo mundo manso, todo mundo crente por fora, tem folhagem de crente, parece todo mundo fiel a Deus, não é? Parece que todo mundo é fielzinho. Você olha assim, um monte de crente, nossa igreja tem poucas pessoas, mas você olha assim, umas igrejas lotadas, assim, você diz, nossa, olha, tudo fiel, né? Ô Senhor, tudo crente, tudo é Bíblia, tudo ora, Senhor. E olha, tem uns que oram bonito, na hora do culto. Você pensa assim, meu Deus, aquele irmão na madrugada deve, ele deve fluir no ministério, porque parece, parece muito. Ô pastor, está falando que, na verdade, querido, cada um sabe de si. Eu estou pregando aqui, o que realmente acontece. Tem muita gente que tem folhagem parecida, Muitas vezes são fiéis, capas de fiéis, sobre infiéis. Capas de religiosos, mas são apenas pessoas carnais, bons religiosos, vestem muito religiosamente bem, mas por dentro tem carnalidade, Vestidos de espirituais, mas são religiosos, são carnais, porque é tão fácil uma pessoa confundir uma pessoa religiosa com uma pessoa espiritual. Mas aqui nessa igreja o Senhor tem nos ensinado a combater a religiosidade, porque tem gente que olha e julga a espiritualidade do outro pelas roupas. Não estou falando também que com isso a gente não tem liberdade para poder vestir decente, porque o crente tem que vestir decente, a calça tem que ser decente, a saia tem que ser decente, o vestido tem que ser decente, mas principalmente o caráter tem que ser decente. Amém? Então, por fora, todo mundo parece igual. Aqui dentro, todo mundo é crente, não é? Olha que bonitinho seu irmão do seu lado aí. Olha que bonitinha a pastora, todo mundo bonitinho. Nada a palavra então? Meu Jesus! E hora que eu fico assim, eu gostaria de saber o que eles estão pensando, mas eu não mostro que eu sou Deus, Esse vídeo de adivinhação não é de Deus. Mas tem hora que a gente está vendo, a gente está pregando e tem uns rindo, outros mais sérios, outros olhando, fazendo assim, igual a vaquinha do presépio. Ô pastora! Não, meu Deus, eu estou falando como cada um faz, E tem hora que tem uns que parece que está voando as crianças, tem hora, parece que está prestando atenção, não. Foi a Luizinha de sexta, foi sexta, estava ali brincando com a da mãe dela e tudo, aí de repente eu dei um glória de um lado e ela, foi isso que aconteceu, ela deu um glorião do outro, tá? Deve estar registrado o vídeo aí. Então parece que a criança não está prestando atenção, mas às vezes o adulto que está olhando para a gente assim, às vezes não está prestando atenção, e às vezes a criança, que a gente acha que não está prestando atenção, como por exemplo, tem postado aqui, não pode postar que não vai dormir, a criança conectar e pensa, viu? Eu falei, você já viu que ele estava dormindo, É um perigo postar com uma assim, pronto, Então, vigilância. Amém? Mas vocês entenderam? Não significa que a criança que está ali, às vezes, olhando para o teto em qual não está prestando atenção, e não significa que quem está olhando para mim também está prestando atenção. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as folhagens. Mas é através do fruto que se sabe se alguém realmente é fiel a Deus ou infiel. O texto que nós lemos, diz que não se colhe uvas nos espinheiros. E também não se colhe figos, no pé de urtiga ou de abrolhos, planta brava. Pode até parecer igual, mas na hora que os frutos saem, você sabe se aquilo é uma erva que mata, se é um fruto que mata o veneno ou se é um fruto que alimenta. Amém? Então a gente tem que preocupar, não é com a folhagem, nós temos que ficar atentos aos frutos. É necessário olhar além da aparência. Preste atenção, você que gosta muito de olhar a aparência das pessoas, e que é aquela pessoa que fala muito evangeliquez, cheio dos mantos, cheio dos... Preste atenção. Olha além da aparência, além da fala, além do cargo na igreja, porque isso não quer dizer nada. A pessoa pode ter uma patente alta na igreja e não ter nem compromisso com Deus dentro da sua própria casa. Além das obras religiosas, a pessoa pode ir todo dia na igreja fazer um monte de coisa, e às vezes ela é totalmente carnal no trabalho dela. Então, nós não
temos que olhar, né, admirar a folhagem, mas sim, não glorificar o fruto do outro, mas a gente tem que valorizar esse fruto que essa pessoa dá realmente no Senhor. Tem que ser frutos bons, porque também tem os frutos ruins, né? Meu Pai, muitos têm sido enganados por falsos profetas. Jesus falou cuidado, nesse texto Jesus falou cuidado com os falsos profetas. Eles são muito parecidos com vocês, mas pelos frutos os conhecereis. Então está cheio de falsos profetas na internet, nos altares das igrejas, né? Falsos profetas, falsos adoradores, cantores, né? Cantam bonito, não, mas cantam bonito. Não, mas aquela música que essa pessoa canta é muito espiritual, mas essa pessoa é espiritual? É? Muitos pastores, muitas pessoas entregando revelações por aí. Eu vou falar sem medo, porque Deus me deu autoridade para falar, e ai de mim se eu não falar. Muita gente por aí, né, quer ser pastores, mas que não quer cuidar de ninguém. Gente que entrega mistérios por aí, está nas internet, lotado de pessoas dando like, mas você não vê pastoreando ninguém, você não vê cuidando de ninguém. Ah, pastor, mas pastor de quem? Todo mundo sabe o nome do pastor, mas aquele pastor não sabe o nome de uma ovelha. Sabe por quê? Porque não tem ovelha. Não existe pastorado sem ovelha. Uma vez falei com um amigo muito querido, né, que recebeu a unção de pastor, e infelizmente, né, por algumas situações da vida, ele estava meio decepcionado, e estava como pastor, estava indo pregar nessa igreja, mas não estava numa onda de igreja em casa, de se igrejar. E eu, com muito temor, conversei com ele com amor, né, somos amigos, e eu falei, amigo, não vai nessa onda, não, sabe? Porque você é um pastor e não existe pastor sem ovelha. Ou você tem ovelha e é pastor, então você não é pastor, é só um pregador. Então, para o glória do Senhor, hoje ele está, né, ouviu, não só eu creio que Deus usou outras pessoas, e hoje ele está pastoreando, tem umas poucas ovelhas, mas está ali cuidando. Tem tido notícias, né, a gente conversa, principalmente eu e a esposa dele conversamos bastante, mas é isso, porque pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor lixa a ovelha suja pastor, às vezes, nesse sentido de, né, você está manuseando a ovelha. Então, eu não gosto muito de ovelha. Eu ouvi isso de um pastor de uma igreja de um porte até um pouco grande, e ele falou, olha, no início eu estava no meio das ovelhas, no meio da congregação. Eu não estou muito acima dele, mas eu não estou mais no meio. Então, essa pessoa vai deixar de ser pastor, porque pastor tem que estar aqui no meio das ovelhas. Amém? É todo dia na casa? Não. Porque o pastor que é pastor, ele tem outras coisas para fazer, não é todo dia na casa de mim. Eu, por exemplo, tenho meu trabalho. Mas tem que se preocupar, tem que saber como que está, tem que corrigir, né? Tem que ver, não pergunta que a pessoa não gosta, depois eu sei que não gosta, mas pergunta a si mesmo, porque eu te amo. Às vezes a gente dá um respiro de uma semana e meia, né? Sumiu, aí a gente volta de novo e pergunta, por quê? Pelo cuidado. Agora está cheio de gente se titulando pastores aí, mas são falsos profetas. Pastor, você está julgando? Não, eu estou julgando pela palavra, julgando a ação. Porque se é pastor, tem que ter ovelha, tem que estar cuidando de vida, senão não é pastor. Amém? Tem muitos pregadores que não é pastor, mas é só pregador. Mas foi ungido, pastor, mas não está exercendo, gente. Então, está fora do propósito. Vamos continuar aqui. Então, tem muita gente sendo enganada. Porque parece, né? Como eu falei, roupa, a fala, a imponência, o jeito de falar. Nossa, Deus. Gente, eu trabalho com voz, professora de técnica vocal e canto. Então, nós, dessa área, sabemos que a voz, ela tem um poder. Viu? Você não vê um general lá com o seu, né, um comandante lá com os seus soldados falando suave, né? Eles falam com imponência. Então, a voz, ela impõe respeito, sim. Não significa que é só a voz. Mas uma das coisas, por isso que eu gosto do som, né? Então, eu dou glória, por quê? Para poder trazer o povo para a atenção aqui da palavra. E tem gente que está indo só por causa disso. Como aquele pregador, ele prega eloquentemente, ele prega forte. E ele dá glória, mas isso também não quer dizer que ele é fiel. É oratória. A gente aprende isso em sala de aula. Uma parte do meu curso, por exemplo, eu dou oratória.
A gente aprende até dentro de um curso teológico no oratório. Você aprende talvez num curso de vendedor, de tantos cursos aí seculares. Talvez você mesmo já fez um curso de oratória. Estou precisando falar melhor com os meus clientes. Faça um curso de oratória. Então não se engane. Uma boa oratória não significa que a pessoa é fiel a Deus. Não vai por isso. Eu vou naquela igreja porque o pastor lá, ele dá uns glória alto. Será que ele dá glória na casa dele? Será que ele está glorificando a Deus na casa dele? Não fala dos pastores, não. Aquele irmão, é o X de Deus, ele fala tudo, ele entrega o mistério, mas ele respeita a esposa dele. Ele cumpre o horário do trabalho dele. Ele é fiel lá no trabalho dele, ou ele pega as canetas e leva para casa, sabendo? Você tem uns que esquecem mesmo. E tem aqueles que pega por querer. Tem muito clipe, tem muita caneta. O pastor tem muito, mas não, né? Não é da gente, não é da gente. Aquela irmãzinha fala tão manso, né? Ela fala tão suave, irmão. Dá uma paz na gente, mas será que ela é mansa com o marido dela? Será que é amorosa com os filhos? Porque tem gente que fala amor, flor, eu não gosto de falar, mas tem gente que fala, né? Mas em casa, chama os meninos de fichado, fala que os filhos é burro, os filhos vai dar em nada. Então, o olhar convence Jesus, e não deve nos convencer. Então, muito cuidado. Fala ao seu irmão, cuidado. Fala, cuidado. Mas, pastor, como é que eu faço então, pastor? Porque tem gente que é bom para enganar, mas engana só até a página A. Só a página 1, a página 2 não engana. Porque se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós não ficamos enganados. É só orar. É só orar. Não é julgar as pessoas. Porque tem gente que cisma com o outro e pronto, já acha que o outro é espiritual. O irmão é sério, já taxa a pessoa de que a pessoa não tem Deus. Meu irmão, cada um tem seu temperamento, seu jeito. Tem gente que é sério. Tem gente, sabe aquela pessoa, quando é sistemática? Eu vou te dizer que eu sou uma pessoa sistemática. Até meu pai disse, filha, você é uma pessoa sistemática. O que é uma pessoa sistemática? Uma pessoa séria, que tem coisa de brincadeira que eu não gosto que faz. Você não ri, faz rir demais. Mas tem coisa que eu não aceito. Né? Eu brinco com você, porque é minha ovelha do Senhor, mas a gente fala carinhosamente minha ovelha. Eu brinco, se faltar com respeito, eu falo, olha, até aqui. Não assim. Vigia. Então eu sou uma pessoa, se isso é ser sistemática, eu sou sistemática. E tem muita gente que é assim, e eu te respeito como você, como também respeito o que é mais alegre, que é brincalhão. Mas também não se engane, porque tem irmão que é brincalhão, mas quando você passa do ponto com ele, ele fala assim, irmão, agora tá passando do ponto, tá? Vigia. Né? Tem irmão, por exemplo, que é muito brincalhão, mas não gosta de pôr a mão nele, fica certo. Pronto. Não é? Irmão, apelou, não é que apelou, porque a pessoa tem um sistema e a gente tem que aprender a conhecer as pessoas. Esse sistema, o temperamento, isso não interfere nada na vida espiritual, é o jeito de cada um. Mas tem gente que olha para o outro que é mais sério e fala o quê? Não é espiritual. Olha para aquele irmão que às vezes não dá glória a Deus muito alto e fala o quê? É frio, porque às vezes não é. Às vezes a pessoa ora mais em casa, às vezes a pessoa lê mais a Bíblia que nós tudo. Mas também tem gente que julga o que dá glória alta e acha o quê? Que é aparecer. Então eu, por exemplo, não gosto de dar glória bem alta. Mas se eu perceber que alguém está dormindo, não tem tanta glória a Deus alto, mesmo se eu não estiver aqui no altar, aí que eu gosto. Se eu estiver na cadeira, então eu vejo que o irmão está pregando e o outro está dormindo, então glória bem alta mesmo para ajudar o que está aqui, para acordar os que estão aí. Né? Aí alguém pode dizer o quê? Quer aparecer. Então não é essas coisas que a gente tem que observar. Não é isso. Se nós temos o Espírito Santo, nós não ficaremos enganados por muito tempo. Viu? Talvez você está preocupado com a igreja do Senhor. Meu Deus, será que a pastora não está vendo isso? Está vendo, querido? Sabe por quê? Porque Deus não deixa a gente enganado. Se você viu, se realmente é algo que está acontecendo, porque tem coisa que também é cisma. Tem gente que é neurótico, tem gente que quer coisa onde não tem. Meu Deus. Né? Tem gente que acha que Deus vai quebrar princípio. Deixa eu te falar, Deus não quebra princípio. Sabe o seu líder dos homens, por exemplo? Se tiver acontecendo alguma situação, se Deus quer que muda, Deus vai fazer, mas Ele vai tocar primeiro. Ele pode até te mostrar e você vai orar, mas Ele vai fazer através do líder primeiro. Deus não vai quebrar princípio.
seu marido. Você pode ser a mulher mais espiritual do mundo, mas não te dá o direito de você passar na frente do seu esposo. Ou vai ter que esperar orar e esperar Deus falar com ele ou nada feito. Deus não quer para princípio na igreja a mesma coisa. Se você acha que tem que acontecer alguma coisa dentro dessa igreja, então você olha e pede Deus para falar comigo. Dentro do seu grupo a mesma coisa, dentro da sua casa a mesma coisa, dentro da empresa que você trabalha a mesma coisa. Deus não quebra. Ah, mas eu vou ter que fazer. Não quebra, olha, mentira. Não quebra princípio, não. Deus não respalda rebelde. Nunca. Nunca. Ah, mas o líder está errado, o marido está errado, o pastor está errado. É com Deus que ele tem que prestar conta. Não é com o liderado, não é com o filho, não é com a esposa. Aqui eu estou falando hoje eu estou falando tudão, né? Mas o meu marido não é crente e aí não interessa que a autoridade, Jesus falou que tem respeito à autoridade, não importa se é crente ou não é. Meu pai não é crente, não interessa. Deus não olha, gente, vocês não estão entendendo? Deus não negocia essa questão de autoridade. Amém? Desde que a pessoa está pedindo algo que não faz você pecar contra o Senhor, tem que obedecer. Bom. Aleluia. Está sendo filmado isso, pelo amor de Deus. Depois você manda para todo mundo aqui. Ô Senhor, essa pessoa podia estar aqui. Primeiro é nosso, temos que estar aqui. Mas se você acha que isso vai abençoar alguém, mande para alguém. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ir pelo Espírito Santo. Não pelas aparências. Você lembra quando Samuel ele foi até a casa de Jessé e Deus falou que era para ungir um filho de Jessé a rei? Quem lembra da história? Todo mundo lembra? Aí aquele tanto de filho, né? Ele abre, fortão, porte de rei, né? Soldado, parecia fortão. Quando ele vai lá todo empolgado, Samuel todo empolgado para poder derramar um azeite sobre a cabeça de Eliabe. É esse. Ele tem cara de rei. Ele tem presença de rei. Ele parece guerreiro. Aí Deus fala, Samuel, calma, não é esse meu filho. É esse, Senhor? Não é. E menos. Mas e esse bonitão aqui, Senhor? Ela tem porte de atleta? Não. Aí Deus vai falar para Samuel. O Espírito Santo vai falar para Samuel. Samuel, não atende para a aparência. Porque você olha por fora, você olha a aparência, mas eu, o Senhor, olho o coração. E esse coração está falando de caráter, está falando de temor, está falando de compromisso com Deus. Não é esse coração carne, né? Deus está falando, né, do interior da pessoa, estou olhando por dentro, você está olhando, né, por fora a posição da pessoa, o poste da pessoa, a fala da pessoa, mas eu olho por dentro. E que bom, que se nós temos o Espírito Santo de Deus, Ele nos mostra além da aparência, meu querido. Não se atente para a aparência das coisas. Cuidado, na era da internet, né? Cuidado com quem você para na frente daquele computador, daquele celular, para ficar comendo coisa de gente que às vezes você não sabe nem onde que é a igreja da pessoa. Se a pessoa tem pastor, às vezes é um rebelde que não quer ficar na igreja, porque agora a gente fica aqui no bazar, né? Eles ficou muito tempo aqui. Glória, graças a Deus, Deus abençoe um trabalho melhor. E a gente, né, sempre conversava do que passava de gente. Outro dia eu estava conversando de novo a respeito disso. O que passa de gente que fala que é pregador, e aí a gente pergunta, qual igreja você é? A pessoa fala, não tem igreja. Ah, não, agora não estou por aí. É pastor, mas não passou, não tem igreja, não tem líder, não tem ovelha, não tem nada. Cuidado, cuidado. Tem muita gente comendo, sabe, bolotas e está achando que está comendo a palavra de Deus. Vigia. Tem gente que está deixando Satanás criar ninhadas dentro da mente, coisa que não é de Deus só por causa da fala. Mas fala alguma coisa que eu já estava pensando. Esse espírito de criação também faz isso. Daqui a pouco falar sobre isso. Também faz. Cuidado. Porque o espírito ruim, para poder tomar confiança da pessoa, não vai falar coisa ruim, vai falar coisa boa. Que aparentemente é boa. Mas consulta, vê se a pessoa tem, né? Pelos frutos conhecereis. Então, Deus falou com Samuel e Deus fala conosco. É só você prestar atenção no que Deus está falando. Deixa eu te falar. Quando eu estou para fazer uma coisa aqui na igreja, colocar alguém para fazer alguma coisa, várias vezes aconteceu isso. Eu começo a orar, Senhor, é o tempo de colocar essa pessoa, é para eu colocar essa pessoa na liderança mesmo, é
poder eu dar oportunidade para as pessoas. E amigos também, né? Tem pessoas que chegam aqui e têm algum comportamento e Deus, né, permite às vezes que eu traga a pessoa novamente, até para orientar a pessoa. Já aconteceu isso muitas vezes, isso na amizade. Esse amigo meu que eu falei aqui sobre a igreja dos desigrejados, foi uma dessas coisas. Deus permitiu para essa pessoa não estava muito legal, mas às vezes Deus permite que a pessoa venha e fale, vai vir, mas você vai falar isso com essa pessoa. Se não parar com esse comportamento, você não leva mais na igreja, porque o Espírito Santo nos direciona, né? Esses dias por aí vai vir pessoas aqui que Deus já me mostrou, e com carinho eu vou falar que Deus tem mostrado, porque senão a pessoa empolga demais. Então o Espírito Santo, ele direciona, mas você tem que estar atento. Às vezes Deus vai falar assim, ora mais uma semana. Se não ora, você faz coisa que deve fazer. Quantas vezes, os obreiros que sabem quantas vezes eu ia colocar uma pessoa que falava, às vezes com o obreiro, com o líder, e falava, sempre estou pensando em colocar aquela pessoa junto com você para fazer assim, mas vamos orar essa semana, vamos orar mais esses dias. É ou não é? E o que acontece? Naqueles dias acontecem coisas, Deus nos dá sinais, nos mostra coisas que ou a pessoa não está pronta ou a pessoa vai dar problema para nós. Porque o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos guia toda a verdade e ele protege a igreja. Ele protege o altar. E nós temos que ser zelosos. Porque tem gente que olha a aparência, gente que toca muito, que canta muito, que fala muito e deixa no altar. É errado. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, é óbvio que eu não vou expor o nome. Tristemente, para mim isso é triste. Uma pessoa que estava aqui, passou por aqui e porque não estava com uma questão muito séria, eu não poderia mesmo colocar essa pessoa no altar, porque eu teria que resolver mesmo. Era coisa assim de dar escândalo na igreja e abrir brecha para outras pessoas quererem fazer igual, coisa muito séria, mas eu falei que ajudaria essa pessoa se ela quiser mudar. Queria muito, falava que deveria ter colocado no altar, porque para poder, né, animar ela, mas eu acho que não é assim que a gente anima as pessoas. A gente não pode, a gente não ajuda uma pessoa se ela está errada diante de Deus, a gente não ajuda ela como ela no altar, a gente ajuda ela, né, orando por ela, dando conselho para mudar. E de vez em quando conversando, e aí, vamos resolver aquela questão, vamos resolver, né? Então, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E a pessoa não mudou, ficou uma época com raiva, porque realmente eu não deixei me confrontar. E sumiu. Quando esses dias, eu gosto muito dessa pessoa e da família, eu oro ainda por essas pessoas. E aí eu perguntei aí como que está, e perguntei se estava indo, né? Aí essa pessoa falou que foi uma igreja, uma pessoa revelou que era para ir para o altar mesmo sem o conserto, porque se não fosse para o altar e fizesse a obra, ia morrer. Para mim, essa pessoa já está morta no pecado, na iniquidade, né? Pecado todo mundo peca. A iniquidade é quando você sabe que é errado e continua. E eu falei que essa pessoa falou, e tal, eu falei, e aí, você está fazendo? Você acredita que eu quase não estou indo? Mas quando vai, não altar. E aí eu perguntei a essa pessoa, aquele tempo que você não deixou, eu não deixei, como eu vou deixar? Porque eu preciso, né, ter o altar. Te amo sua família, mas isso realmente, desde o início eu nunca te enganei. Eu falei que eu não prometi nada para você, eu falei que Deus tinha obra, mas precisava consertar, precisava endireitar. E eu perguntei para essa pessoa, independente do que eu falei que não pode, e deste pastor que disse que te revelou que mesmo no pecado era para você ir para o altar e ficar no altar, o que você acha que eu sei? E essa pessoa falou comigo, então, eu acho que deveria ser certo, eu deveria consertar mesmo. Mas o pastor falou que Deus revelou para ele que eu posso ir para o altar assim, porque senão eu ia morrer. Gente, olha isso, que é muito sério. Gente, isso foi esses dias. E aí eu falei, aí já não é uma responsabilidade minha, mas você tem que ficar atento nisso aí. Mas essa própria pessoa falou, mas eu sei que pesa. Eu sei que pesa no altar. Você está entendendo? Mas porque a pessoa não estava chateada que não estava indo para o altar, mas estava protegida porque não estava na brecha, né? Não estava na linha de frente. Agora, um falso profeta, que para mim é falso profeta, está ajudando, não, estou ajudando a atitude. Falar da pessoa que foi revelado, que Deus falou que é para ir para o altar, mesmo amaciado, vivendo errado, com a mulher de outra pessoa, e falar que se a pessoa não fizer a obra, a pessoa vai morrer. Não, a pessoa morre se ela não obedecer a Deus, se ela não consertar. Então, falsos profetas desviam as pessoas do propósito de Deus. Porque preste atenção aqui, dá um glória se precisar.
Deus está falando, está consertando a vida da pessoa, a pessoa está endireitando. Aí vem esses falsos profetas e fala com a pessoa, não, você pode ficar aqui desse jeito, não precisa mudar não. Aí a pessoa para o processo de libertação, para o processo de mudança e fala, o profeta falou. Então, muito cuidado. Nós também, como líderes, temos que tomar cuidado com o que a gente fala com as pessoas. Eu tenho muito temor de conversar com a pastora Vitória e eu, porque a gente fica assim, às vezes até receoso que a gente faz, que nem Gideão o tempo inteiro pedindo Deus confirmação do que a gente tem que falar com as pessoas, né? Eu dentro de um culto, às vezes quando eu vou com uma pessoa, mesmo sendo pastor e tendo uma certa experiência, eu peço várias vezes confirmação de Deus, e mesmo se ficar alguma dúvida, não, vou orar mais um tempo. E se for para não falar, não fala. A gente nem tem pressa em falar e entregar nada para os outros. Quem está entendendo, irmão? Está recebendo uma dor disso aí? Está recebendo? Porque tem hora que a gente até que recebe a profecia, mas tem hora que a gente está na posição de entregar. Tenha temor, tanto para receber, deixa eu filtrar, não é aqui, deixa eu falar assim, né? Eu quero você filtrar a profecia, não. Ah, mas eu achei uma pessoa que disse, né, recebeu uma profetada e nada a ver comigo, como é que eu faço? Você não vai receber. Não vai ser grosso para a pessoa, mas não vai absorver aquilo. Não é errado você rejeitar. Se Deus não confirmou, você tem Espírito Santo, Deus não confirmou, você também vai orar. Se você tem dúvida, vai orar, Senhor, se é do Senhor, me mostra. Mas se você não tem dúvida de Deus, não fique engolindo essas coisas. Não. Tem gente que ao invés de abençoar, fica amaldiçoando a sua vida. Está tudo bem na sua vida, aí a pessoa começa a falar umas coisas totalmente fora do que está acontecendo, a pessoa recebendo a maldição aí, né? Vem o profeta do Senhor, o discipulador, está te encaminhando, está fazendo certinho. Aí eu faço o profeta, fala uma coisa que não tem nada a ver com a maldição da sua vida. Mentira. Me lembro também a pastora Vitória. Estava no processo, glória a Deus. Tinha acabado de receber o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Era uma pessoa muito tímida, mas depois do batismo do Espírito Santo, Deus começou a trabalhar mesmo na vida dela. Eu, como mãe, estava vendo nitidamente a diferença. Foi visitar uma igreja lá, a pessoa amaldiçoou ela. Ah, porque isso e aquilo, depressão e não sei o quê. Misericórdia. Chegou horrorizada. Né? E a pessoa mentira, ela ficou sem o que eu falo, o que eu vou falar, né? Aí ficou sem graça, porque era adolescente ainda, ficou, né, daquela risadinha, tipo assim, não sei o que eu falo, e a pessoa falou, ela falou, tira esse espírito de incredulidade, entendeu? Então cuidado com isso. Se não é de Deus, não é de Deus. Né? Às vezes eu chego para a pessoa e falo assim aqui, às vezes sim. Às vezes eu chego e falo assim, irmão, deixa eu falar, isso que você falou não é de Deus, não. Por causa disso. E já teve situação que eu falei, não põe a mão. Por causa do fruto da pessoa, porque a pessoa era fiel ali, mas fora não era. Então não vem botar a mão em mim achando, ó, você acha que é mais santa? Olha, eu vou te falar, eu não sou mais santa que ninguém, não, mas eu tenho que ser minha vida com Deus. E não vem que não tem qualquer um colocar a mão em mim, não. Não deixe qualquer pessoa colocar a mão em você, na sua cabeça. Viu? Cuidado. Porque tem um povo aí que gosta de botar a mão na cabeça, e gosta de botar o povo para cair, e gosta de, toda hora gosta de estar ungindo os outros. Cuidado! Cuidado! Vigia! O caminho para o final. Eu pregava no olho e prega no dia, né? Usar quarta-feira, me manda quarta-feira, domingo a gente também faz no domingo, não tem problema não. Deus vai direcionando. Verdadeiros fiéis dão frutos e bons frutos. Viu? Verdadeiros filhos de Deus dão bons frutos. Gente, é só, sabe, não precisa de muito esforço. Olha para o que a pessoa está falando e fazendo na igreja e vê se a vida dela está condizendo. Oh, aquele adolescente canta muito, dança muito, faz coisas lindas na igreja, mas responde a mãe, desobedece a mãe, aquela pessoa é realmente fiel a Deus? Oh, aquela mulher faz tudo dentro da casa de Deus, olha só como ela é cuidadosa, mas dentro de casa não consegue respeitar o marido, não quer respeitar o marido, porque qualquer mulher que quiser respeitar o marido não consegue. Realmente é uma pessoa cheia de Deus? Aquele homem, oh, como ele prega, como ele fala, mas não tem um carinho com os filhos, desrespeita a esposa, trata os filhos de qualquer jeito, não olha para as necessidades dos filhos. Aquele homem é fiel a Deus mesmo, só porque ele dá umas meia dúzia de glória em cima do altar? É só analisar.
Verdadeiros fiéis dão frutos. Primeiro, frutos de arrependimento. João Batista, João Batista, vocês acham que eu disse João Batista? Era João Batista. Se eu fosse da época de João Batista, eu seria discípulo de João Batista. Aleluia. Porque João Batista está batizando e vê um monte de fariseus religiosos do lado dele. Homens religiosos, que vestiam as roupas de religiosos, que falavam com os religiosos. E João Batista vai na Mateus 3,8 e fala assim: olha, raça de víbora. Primeiro ele fala aquele elogio carinhoso, né? Raça de víbora, essas cobras. Viu? Filho de víbora, filho de cobra. Filho de cascavel com sucuri. Ele vai falar assim aqui: produzam frutos de arrependimento. Vocês são bons religiosos, mas vocês não arrependem de nada. Vocês não arrependem não. Vocês fazem as coisas que não fizeram. Então, o primeiro fruto é o arrependimento. Se é homem de Deus, se é mulher de Deus, vai se converter. Vai deixar o pecado. Vai mudar de vida. Um dia foi prostituto, bêbado, fofoqueiro, mentiroso, mas se converteu. Tem que mudar de vida, tem que se arrepender. Não tem esse negócio, eu não peço perdão, não peço desculpa. Eu não estava certo. Não, se a pessoa é uma pessoa de Deus, ela engorda o orgulho, ela pede perdão, sim. E não é que todo dia não faz a mesma coisa, não. Tem que mudar de vida. Verdadeiros fiéis produzem frutos de arrependimento. Está cheio de falsos profetas que não arrependem de suas obras e continuam nos altares, continuem fazendo as coisas, continuem achando que são bons religiosos. Aqueles que dão fruto verdadeiro não continuam na iniquidade. A Bíblia vai dizer que a princípio, a correção não parece boa, mas depois produz frutos pacíficos de quê? Arrependimento. Pastor, então quer dizer que a gente vai ter, acabou de receber a repreensão e está alegre? Não, a Bíblia vai dizer que a repreensão nos faz às vezes chorar. Às vezes quando alguém vai te corrigir dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu trabalho, vai te fazer chorar. Mas aquele que é fiel a Deus, que não é falso profeta, aquele que realmente dá bom fruto, ele vai, no momento ele vai ficar triste, mas depois ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão e ele principalmente vai mudar de atitude, amém? O segundo fruto é a obediência. Esse aqui eu observo demais. Eu observo demais. Comecei a falar já na semana passada, Deus está falando muito comigo para eu prestar atenção nisso aqui, todas as ovelhas e na minha vida também, porque essa não é só a ovelha não, nós também somos ovelhas do Senhor, temos que ficar atentos. Um falso profeta é um rebelde e ele não consegue obedecer. Falei que semana passada, tem gente que é rebelde, faz coisas mais difíceis. Faz um reboliço e faz coisas miraculosas, coisas dificílimas que ninguém pediu. Mas não consegue obedecer, que é uma coisinha pequenininha. Quer conhecer um rebelde? Preste atenção nas coisas pequenininhas, como é que ele é com o pai dele, como é que é com o marido dela. Olha como que é com líder de grupo. Porque o rebelde ele é simpático com todo mundo, eu já falei isso. Ele é gente boa com todo mundo, mas ele é rebelde, é como líder. Eu já passei por isso, cara, gente. Tem gente falando, nossa, meu fulano é bom, gente é tão simpático. Não acredito, porque fulano é gente boa demais. Gente boa com quem não é líder. Porque o rebelde, com o líder, com qualquer autoridade acima dele, ele tem uma rebeldia embustida. Você manda sentar de um lado, ele senta do outro. Coisas pequenas. Você manda levantar a mão, você manda dar glória, não dá. Ô pastor, não gosto de dar glória, mas você não consegue obedecer nem falar um amém em glória, não. Porque a gente já tinha que falar espontâneo. Mas se alguém está falando, quem concorda com essa oração diz amém. Quem não sabe se ele concorda ou não concorda, ele não fala amém. Lógico, você não está concordando, você não vai falar amém. Mas tem gente que não faz é na pirraça. Meu Deus! Tem hora que eu peço para poder repetir para ver, porque tem gente que tranca a boca, sabe? E é na rebeldia, meus irmãos. Ô pastor, é porque tem gente que fica voada, a gente conhece os voados. A gente conhece os voados e os rebeldes. Não se engane. E Deus não te deixa enganar em nome de Jesus nessa noite. O Senhor não te deixa enganar. Se tem rebelde na tua vida, Deus vai mostrar e vai te dar estratégia para lidar com o rebelde. Tolerância zero para rebelde. Comigo não tem tolerância. Só faz do jeito deles também. Eles até fazem algumas coisas que são pedidas, mas eles mexem. Preste atenção, fica atento. A fulana de rebelde, né? Ele faz, mas faz do jeito dele. Se está fazendo do jeito dele, não do jeito que pediu, é rebelde do mesmo jeito.
até obedece na igreja, mas no trabalho não faz nada direito. Deus está te vendo. Deus não aprova isso. Tem gente que obedece às leis aqui dentro da igreja, mas lá no trânsito não obedece. Deus está vendo. Deus está vendo. Tem filho que obedece líderes dentro da igreja muito bem, mas não obedece em paz. Deus está te vendo. Deus não quebra princípios. Estou falando com isso, você não vai obedecer líder, mas primeiramente aos seus pais. Aleluia. Quem está ouvindo? Cadê os adolescentes? Está vendo? Todo mundo está ouvindo? Aleluia. Fácil essa palavra de entender, né? Não basta fazer, tem que fazer do jeito que foi designado para fazer. Amém? Hoje eu vou pegar no pé das mulheres. Marido falou, não faço conta esse mês. Mas foi só R$5. Não importa. Falou que vai para fazer, não faz. Ah, mas eu vi que você dá um dinheirinho a mais. Gente, não faz. Que dificuldade é essa? Não obedece, quer ver uma coisa? Eu tenho uma trava no meu carro. Uma trava. Não me trava, mas ela me ensina. Porque quando eu comprei a marca, tinha o primeiro carro. O meu esposo, ele fez eu prometer que eu ia colocar a trava no carro, em qualquer lugar. Mesmo né? Que quando a gente não te mora, agora que me liberou de um outro lugar. Mas ele fez e eu, você coloca, tem que colocar, tá? Tem dia que eu vou rapidinho, mas aí eu lembro, né? Eu tenho que obedecer. E eu penso, o quê? Vou botar essa trava, porque se você depois rouba, aí, olha a desobediência. Não, pastor, que exagero, querida, é nesse nível. Tem que ser. Sabe? O marido falou, faz assim. Não deixa a janela aberta. Eu, por exemplo, tem coisa que eu faço porque o marido pediu. Ele é sistemático, eu casei com ele. Eu sabia que ele era assim, ou se eu não sabia, o problema é meu, eu descobri depois, não interessa. Mas é muito chato, gente. Também tem minha esposa, mas agora eu estou falando de autoridade. Não vamos trocar as coisas. Vamos ser obedientes. Mamãe falou assim, presta atenção, dona, não passa lá. Não quero que você passe naquela rua. Não passa mais na rua. Vai na rua. Mas não aconteceu nada, mas no mundo espiritual está acontecendo. Saiu da escola, não passa em lugar nenhum, vai embora. Mas meus colegas foram na sorveteria, não tinha até dinheiro, não interessa. Falou para não ir, não vai. Essa palavra é palavra. Isso aplica. Aleluia. Quem está entendendo aqui? Tem nenhum rebelde aqui, né, meus irmãos? Ninguém é rebelde. Aleluia. Não deixa a rebeldia estar na sua vida, não. Porque o pecado, a síndrome de Lúcifer, a rebeldia, ele perdeu o posto dele no céu por causa de rebelião, tolerância zero com rebelde. Deus não entende rebelde, não entende. Deus vai exterminar rebelde, ele destrona, ele tira rebeldes de cargos. Deus envergonha rebeldes, porque é a síndrome de Lúcifer, e Deus não quer que nós sejamos rebeldes. Deus tem mais, presta atenção, Deus tem mais tolerância para aquela prostituta que está lá na esquina, fazendo tudo quanto é coisa errada agora, aquele drogado, aquele ladrão, do que é o rebelde que está dentro da igreja. Você pode ter certeza. Tolerância zero. Líderes, recebam autoridade, não aceite rebeldia dentro da sua equipe. Quando você falar, irmãos, vai ser azul e vermelho, não interessa. Se Deus falou que você é azul e vermelho, e tem hora que você tem até que ficar na cor para poder, né, tratar o rebelde. Porque rebeldes não vão ser contrariados, eles querem mudar as coisas. É para colocar aqui, tá? Aí coloca aqui, ó. Deus está falando com você aí? Ô, irmão, é aqui, tá? A pessoa quer fazer. Irmão, o culto é para acabar às 9. Presta atenção, porque 9 da Chico está de Francisco também. Né? É para acabar 9, viu? A pastora não está, vamos acabar 9 e 10. Ela disse, não, meus irmãos, aí eu não tenho que fazer o permitir eu. Tem dia, quinta-feira passada, inclusive eu estava lá, o Senhor derramou. Era impossível a gente parar o culto, mas nós não estávamos em rebeldia, nós estávamos num ambiente de glória, uma direção do Espírito Santo. Mas tem gente que, né, eles querem inventar a roda. O culto é assim, assim, a liturgia é assim, assim, assado. O pastor não está, então vamos mudar a liturgia, né? Vamos ler a Bíblia sentado, vamos ouvir a pregação em pé, é tudo errado, querido.
Porque obedecer é justo diante de Deus, é justiça diante de Deus. E Deus abençoa demais uma pessoa que obedece. Deixa os outros falar que você é puxa-saco. Mas com amor. Eu sei que Jesus está falando com todos nós nessa noite. Recebe a repreensão com amor. Recebe o fruto do caráter. Gálatas 5, dever de casa. Você vai chegar em casa e vai ler Gálatas 5, o fruto do Espírito. Aquilo ali é o caráter do Espírito em nós. Não vem que não tem. Crente sem caráter é falso profeta. Compra não paga, não dá satisfação. Esqueceu uma coisa. Agora a pessoa fingir que não está devendo é outra. Não estou com vergonha, tem que ter vergonha, tem que ir lá e negociar. Crente mentiroso, fofoqueiro, mexeriqueiro, isso tudo é falha no caráter. Pega a coisa dos outros, esconde, fala meia verdade, uma meia verdade, uma mentira inteira. Cuidado, Deus está vendo. E os líderes também, porque Deus mostra. Deus mostra. Deus mostra, Deus. Caráter. O crente pode não ter nada, meus irmãos. Ele pode saber orar, ele pode saber pregar, ele pode falar nós vai, nós foi, sabe? Ele pode não ter roupa, mas tem que ter caráter. Crente tem que ter caráter, porque a coisa que mais tira gente de dentro da igreja, que pede, na verdade, gente de ir para a igreja, é a falta de caráter de um crente. Porque a pessoa fala assim, para ser crente, igual aquele crente mau caráter, eu nunca vou para a igreja. E tem gente que vai responder diante de Deus por causa disso. Por causa de falta de caráter, é pedra de tropeço para muita gente que era para estar dentro da igreja. Mas não vai na igreja porque não quer. Também porque não quer, mas também porque muita gente não tem caráter. E fechando agora. Quarto fruto bom. Você sabe qual que é? Qual que é o fruto? Almas. Amor, né? Do amor que gera almas. Tem crente que fala muito e produz pouco. Tem gente que é os fiscais da obra. Ele sabe que tinha que ser feito assim. Tinha que ser feito assim. Tinha que ser daquela cor. Se eu fosse líder, mas no caso uma alma. Não converte, sabe? Não ajuda a converter uma pessoa. Não cuida de ninguém. Ó, querido, pode fazer obra tanto que for. Se a pessoa não ama a alma, é falso profeta. Não existe ser profeta de Deus. Não existe dar bom fruto se não ama a alma. Está amando a alma? Não estou falando que todo dia você tem que estar na esquina entregando panfleto. Não é só assim que a gente cuida de alma, não. Porque também tem gente que julga o outro. Porque não está na esquina entregando panfleto, acha que não está cuidando. A pastora Martina não vai na praça para fazer evangelismo, não. Mas você está de madrugada orando pelas ovelhas? Você está vendo cuidando deles? É no zap, é na casa, é orando, é perguntando como que está, é levando cedo. Você não está lá. Então não julga o outro, mas nós temos que nos julgar. As almas do Senhor. Fica de pé no teu lugar. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra é grande, pois é. A pessoa fala que é cheio de fruto, mas não consegue ouvir a palavra de Deus. Então, é complicado. Nós temos que analisar se realmente somos de Deus. Coloca a mão do Senhor. Tem gente que fala que é profeta de Deus, coloca a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira profecia. Amém? Não, eu sou profeta do Senhor. Sou dos mandos. Não tem palavra de Deus aqui, deixa eu falar com você. Qualquer revelação que não está de acordo com a palavra de Deus, recebe não. Recebe não, vai para a Bíblia. Lê lá. Ficou confuso? As coisas de Deus não traz confusão. Bíblia. Deixa eu te falar com você, isso aqui que é usado por Deus. Às vezes é melhor você dar um versículo para uma pessoa do que entregar uma mensagem, uma palavra. Às vezes um versículo que você escreveu para a pessoa, mandar referência, lê isso assim, vai fazer mais efeito do que querer falar qualquer coisa para ela, porque a palavra de Deus por si só já é revelação, não precisa de ajuda de seu ninguém. Pois também estou falando que Deus não fala coisas específicas, pelo amor de Deus. Eu creio em profecia, Deus me usa quando Ele quer usar, mas não dá mais crédito a frases e palavras humanas do que a palavra de Deus. Amém?